Na aula de hoje você vai aprender algumas técnicas que não devem ser feitas aí no momento do sexo. Você vai aprender técnicas de masturbação para treinar sozinho e conhecer o seu corpo e as suas respostas sexuais. Dessa forma vai estar mais seguro e ter mais controle sobre essas respostas quando tiver com uma parceira. É muito importante que você não associe as técnicas que você vai aprender hoje como apenas um momento de prazer. A ideia é treinar o corpo e estar bem atento a cada uma das suas reações. Antes de começar, vamos esclarecer algumas coisas sobre a masturbação. Algumas pessoas perguntam se a masturbação é um ato saudável ou se pode causar a ejaculação precoce. A masturbação é um ato de autoconhecimento e que gera prazer. Ela é sim saudável desde que não se torne um vício, ou seja, se você prefere a masturbação do que o sexo com a sua parceira, é sinal de que esse hábito pode estar sendo nocivo para a sua saúde sexual. Outra coisa muito importante, se você costuma se masturbar com frequência apenas para chegar ao orgasmo e faz isso muito rapidamente, você está ensinando o seu corpo de que esse é o tempo ideal. Quando for fazer sexo com uma parceira, o seu corpo já está habituado àquele padrão. Então, quando se masturbar, lembre-se de aproveitar o momento como um todo e não ejacular rápido demais. Outro aspecto importante, lembra das aulas sobre o sistema simpático e parasimpático? Então, aquelas informações também valem para a masturbação. Comece a masturbação com estímulos físicos para conseguir uma ereção e evite a pornografia como uma fórmula de estímulo. Quando você usa pornografia como estímulo, você confunde o sistema nervoso com muitas imagens e estímulos intensos. Se você tiver dificuldade em conseguir uma ereção apenas com o estímulo físico, use a sua imaginação, mas evite a pornografia. Esse é um assunto tão importante que eu preparei uma aula para falar especificamente sobre esse assunto. Nessa aula eu vou falar sobre o vício na pornografia e como você pode evitar esse hábito que prejudica tanto o seu desempenho sexual. Vamos agora então para as técnicas. Você vai começar a desassociar o sexo do orgasmo. Para o homem, todas ou quase todas as relações sexuais só terminam quando ele chega ao orgasmo. Mas como você viu nas aulas anteriores, o orgasmo é apenas uma das etapas do sexo. O nosso objetivo vai ser quebrar esse padrão. Para isso você vai fazer o seguinte, você vai se masturbar 1 a 2 vezes por semana. Vai tentar chegar o mais próximo que conseguir ao seu ponto de não retorno. Vai parar o estímulo físico para evitar que ejacule e depois voltar a se masturbar novamente até chegar próximo ao ponto de não retorno. Vai repetir isso por umas 3 ou 4 vezes e não vai ejacular no final do processo nesse dia. O ideal é que você se dedique a pelo menos 20 minutos de masturbação. E por que eu sugiro 20 minutos então? Porque esse é o tempo aproximado de uma relação sexual satisfatória e prazerosa para ambos, tá? O objetivo é te ajudar a reconhecer então o ponto de não retorno e desassociar o sexo do orgasmo. Além de usar essa técnica para o seu reflexo ejaculatório, você também pode usar esse treino para o controle da excitação, pode usar técnicas de respiração e tudo que está aprendendo aqui no curso. Segunda técnica, não visualize ou imagine em excesso. Como eu já disse, pode ser que você precise visualizar um pouco se tiver que manter a ereção. Embora alguém que tenha ejaculação precoce normalmente não tenha esse problema. Só não comece de forma intensa desde o início. Isso só vai fazer você ficar animado muito mais rápido. Se a sua ereção permanece rígida, sem visualização, não há necessidade de visualizar. Isso permitirá que você dure mais tempo, mantendo o seu corpo relaxado. Quando o ato sexual realmente acontecer, você vai conseguir usar essa mesma mentalidade. Terceira dica, lembre de respirar corretamente e relaxar a mente, o corpo e a musculatura do assoalho pélvico completamente. Isso é muito importante para manter você e o seu reflexo ejaculatório controlado. Quarto, quando iniciar a masturbação, não contraia a musculatura para obter uma ereção. Contraindo a musculatura, você irá ter uma ereção mais rápida, mas também vai ejacular muito mais rápido. Portanto, o processo de ejaculação começa na cabeça. A musculatura do assoalho pélvico só deve ser contraída para segurar a ejaculação e somente em último caso,
quando você tiver atingido o ponto de não retorno. Quinto, nunca se masturbe sem lubrificante. Se você se masturbar a seco, você vai deixar o seu pênis mais sensível. Quando você for penetrar uma vagina que é quente, úmida, o estímulo vai ser muito mais intenso e você não vai conseguir se controlar. O seu reflexo ejaculatório ele pode ser religado. Se você se masturba com a mão seca, você está treinando o seu reflexo a ejacular com pouco estímulo e não é isso que você quer. Outro detalhe, quando você se masturba, é provável que você faça apenas o movimento do vai e vem tocando na base do pênis. É provável que você ignore completamente a glande quando se masturbar. O problema é que a glande é uma das áreas mais sensíveis do seu pênis. Quando você penetra uma vagina ou até mesmo durante o sexo oral, a glande sofre um forte estímulo e você não adaptou o seu corpo a esse estímulo. Pelo contrário, você treinou o seu organismo para chegar ao orgasmo com um estímulo muito menor. Então, quando for se masturbar, use o lubrificante e estimule a glande. Bem, sexta dica. Uma técnica que não é necessariamente um treino, mas sim uma estratégia para ajudar quando você sabe que vai ter um encontro sexual. Se masturbar e ejacular antes da relação com a parceira vai te ajudar a durar mais na relação real. É importante que você conheça o seu corpo e suas reações antes de usar essa técnica. Se você tem menos de 40 anos, o seu período refratário, que é o tempo que você leva para voltar a ter uma ereção após ter um orgasmo, pode ser de 2 ou no máximo 4 horas. Então você pode usar essa técnica sem medo de ter problemas com a ereção. Já se você tem mais de 40 anos, pode ser que você leve mais de 6 horas ou em alguns casos até 8 horas para conseguir uma nova ereção. Se for esse o seu caso, é melhor não usar essa técnica. Vale lembrar que os exercícios da ginástica pélvica que você está praticando ajudam a diminuir bastante esse período. E vale lembrar também que cada organismo funciona de uma forma diferente. Pode ser que você tenha mais de 40 anos e um período refratário menor, ou menos de 40 e um período refratário maior. Então você tem que se conhecer. É importante que você pratique então a masturbação com essa nova mentalidade daqui em diante. Na próxima aula eu vou ensinar então algumas técnicas que você vai usar para controlar a ejaculação no momento em que estiver no sexo real com uma parceira. Então eu te encontro lá.